Olá, irmãos. Saúdo cada um de vocês com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo também. O meu nome é Miriam Anita e estamos aqui para estudarmos um texto do irmão Ajax Jorge Carneiro, cujo nome é Voltem para Deus. Esse texto foi escrito para o Manancial, que é um livro publicado pela União Feminina Missionária Batista do Brasil, que oferece mensagens escritas através da palavra de Deus, que é a Bíblia, com o objetivo de inspirar, confortar, fortalecer e edificar espiritualmente a nossa vida. Bem, vocês sabem, não fui eu quem escrevi o texto, foi o irmão Anax. Então, o que eu vou fazer? Vou ler com os irmãos e contar aquilo que eu entendi. Nós vamos ler Zacarias de 1 a 6. Lembrando que esse trecho traz um chamado ao arrependimento, ao retorno para Deus. O profeta Zacarias, o irmão Zacarias, ele está falando no segundo ano do reinado de Dario. E ele vai lembrar o povo que seus antepassados desobedeceram às advertências dos profetas e, se deram mal, sofreram muitas consequências. Deus, porém, está fazendo o quê? Oferecendo uma nova oportunidade. Se o povo se voltar para ele, ele também vai se voltar para o povo. Essa passagem que nós vamos ler vai destacar a importância da obediência e da transformação espiritual. Deus não deseja apenas rituais, sacrifícios, mas um coração realmente arrependido e disposto a seguir os seus caminhos. Esse texto também vai reforçar que a história dos antepassados serve para quê? Para a gente ficar ligado e serve como um alerta para que o povo não repita mais os mesmos erros. Então vamos lá? Vamos ler Zacarias de 1 a 6. E diz assim, no 8º mês do segundo ano de Dario, veio a palavra do Senhor ao profeta Zacarias, filho de Baraquias, filho de Ido, dizendo: o Senhor se irou fortemente contra vossos pais. Portanto, diz-lhes, assim diz o Senhor dos Exércitos: tornai-vos para mim, diz o Senhor dos Exércitos, e eu me tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. E não sejais como vossos pais, aos quais chamavam os primeiros profetas, dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos, convertei-vos agora dos vossos maus caminhos e das vossas más obras, mas não ouviram, nem escutaram, diz o Senhor. Vossos pais, onde estão? E os profetas, viverão eles para sempre? Contudo, as minhas palavras e os meus estatutos que eu ordenei aos profetas, meus servos, não alcançaram os vossos pais? E eles voltaram e disseram: assim como o Senhor dos Exércitos diz, fez tensão de nos trazer segundo os nossos caminhos e segundo as nossas obras, assim ele nos tratou. Bem, então o texto chama-se Voltem para Deus, e o versículo escolhido é o 3, que diz: por isso diga ao povo, assim diz o Senhor dos Exércitos, voltem para mim e eu me voltarei a vocês, diz o Senhor dos Exércitos. Bom, como a gente sabe, né, os profetas eram o quê? Eram pessoas que se responsabilizavam por ouvir aquilo que Deus estava falando e entregar a mensagem para o povo. Então, eram pessoas do Velho Testamento que tinham esse dever, né, de transmitir a mensagem. E a mensagem era sempre a mesma, né? Voltem para mim e eu me voltarei para vós. E o Zacarias, o irmão Zacarias, fez esta mesma pregação, falou essa mesma coisa para aquele povo, que era o quê? Uma mensagem de retorno, uma mensagem de conversão. Tipo, vocês estão indo por aqui, povo, faz a conversão e vai para outro caminho. Assim, qual é o exemplo que nós temos? Que o homem precisa se voltar para Deus porque se distanciou dele. E o segundo ponto desta curta mensagem levada ao povo por Zacarias é a promessa de Deus que, se o povo se voltasse para ele, ele se voltaria para o povo. Muitas vezes a gente quer que Deus faça movimentos em nossa direção, mas e a nossa tarefa de nos voltarmos para ele? A gente quer que Deus faça as coisas, mas a gente não quer se mexer. A gente quer que caia tudo do céu sem nenhuma contribuição da gente, né? Se a gente se mover em relação à obediência, à transformação, ao arrependimento.
a gente precisa oferecer ao Senhor mais do que o nosso tempo, do nosso amor, mais de nossa devoção. Porque assim, se a gente for comparar o tempo que a gente fica na TV, no celular, na internet, conversando, enfim, em relação ao tempo que a gente dá para o Senhor, é bem pequeno, né? Então, assim como eu que farei, você também faça aí uma série profunda avaliação de si mesma e chegue à conclusão se você realmente tem dado o tempo que deveria dar ao Senhor. E ao sondar o seu coração, seja capaz de responder a seguinte pergunta: você se encontra hoje perto ou longe de Deus? Se estiver longe, leia mais uma vez o convite do Senhor. Voltem para mim e eu me voltarei para vocês. Não fica parado aí não, meu irmão, minha irmã. Se mexa em função daquilo que nos aproxima do Senhor. Volte logo para o Senhor. Ele está de braços abertos para esperá-lo. Bom, o nosso manancial termina assim, ó. Precisamos oferecer ao Senhor tudo o que somos. Porque o Senhor não quer pouca coisa, né? Ele fala pra gente buscar primeiro o reino dele, primeiro a justiça dele. E aí as outras coisas serão acrescentadas, tá certo? Bom, o nosso manancial vai terminar aqui e eu vou deixar o meu abraço de urso, ó. Lembrando que para nós que temos a intenção de nos voltar para Deus e faremos movimentos em relação a isso, para nós o abraço dá super mega certo. Quero também que você se lembre do versículo que nós nos propusemos a decorar deste ano, que é o Salmo 15, 12. E diz assim: quem é o homem que teme ao Senhor? Ele o instruirá no caminho que deve seguir. E agora eu vou me despedir com a frase de A.W. Tozer, que diz assim: tudo está errado, até que Deus venha e conserte as coisas.